Estarei hoje conversando com um dos maiores empresários brasileiros na atualidade e que eu também tenho muito orgulho de tê-lo como amigo. Ele ocupou a cadeira de vice-presidente do Grupo Silvio Santos, SBT. Posteriormente, como CEO da Jequiti, elevou o faturamento quase 7 vezes. Atualmente é presidente da Gionese para o Brasil e Argentina. Estou me referindo a Lázaro do Carmo Júnior. Lázaro, receba de toda a nossa diretoria da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, em especial do nosso presidente, o senhor Miguel Paleta, que nesse momento está nos acompanhando. E é importante também eu destacar que, através das nossas redes sociais, estamos também falando para os países da América do Sul nesse momento, bem como também os países pertencentes ao Mercosul. Lázaro, seja muito bem-vindo. Agradecemos imensamente a sua participação e que muito nos honra. Seja bem-vindo, Lázaro. Um orgulho para todos nós da Câmara poder receber um profissional, um executivo de altíssimo nível como você, Lázaro. Eu sei que você não gosta desses elogios, mas eu que te conheço há 3 anos, tenho você realmente como uma referência para todos nós. Muito obrigado, toda a nossa gratidão. Eu que agradeço aí o convite, Francisco, por estar nesse bate-papo aí com a Câmara do Mercosul. Estou feliz aí de estar falando com vocês. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem proveitoso aí. Sim, vamos sim, Lázaro. Então, é impossível, né, começarmos, quando lhe apresento, né, não falarmos um pouco do case da Jequiti. Eu sei que nós já conversamos bastante a respeito, tem até algumas situações bastante interessantes, mas eu entendo, se eu estiver errado, você até me corrige, mas o case da Jequiti foi um case realmente que deu assim, uma enorme projeção. É até interessante nós sabermos como que é trabalhar com o homem do baú, né? Você me contou coisas extremamente interessantes. Então, você, é aquilo que você fala, nós só podemos ouvir realmente conselhos de quem já percorreu na prática, né? Eu sei que você, quando assumiu a Jequiti, ela tinha um faturamento de 20 milhões. Após 7 anos, você entregou para o Silvio com 523 milhões. Então, qual foi a fórmula? Qual foi o segredo, meu amigo? Não existe um segredo, né, Francisco? Na realidade, óbvio, né, minha carreira tem 30 anos de mercado e entre elas aí foi a história de sucesso da Jequiti. Jequiti era uma empresa, o Silvio, na realidade, eu morava na Argentina no ano 2008 e aí eu recebi um telefonema na minha mesa, era um headhunter, me perguntando se eu queria voltar para o Brasil para ser presidente de 2 empresas. E na época eu estava a fim de voltar para o Brasil, já estava quase 2 anos na Argentina, queria voltar, e aí eu topei e aceitei o desafio. Na época as 2 empresas eram empresas do Silvio, era a Hidrogen e a Jequiti, e todas as 2 muito pequenininhas ainda, né? A Jequiti tinha 20 milhões de faturamento, tinha 1 ano de vida, e realmente, com um belíssimo planejamento estratégico, um bom plano de comunicação, a empresa foi evoluindo muito rápido. Primeiro ano, 53 milhões de faturamento, segundo, 192, 250, 350, aí foi. E, na realidade, não tem um segredo do sucesso. O Jequiti foi um dos casos, mas não existe um segredo do sucesso, existe um conjunto, né? E nesse conjunto de coisas sempre tem gente. Gente boa, um bom time, gente com vontade de realizar, com paixão, com vontade de conquista. É isso. Até, Lázaro, até já aproveitando um gancho, eu ia abordar isso mais um pouco à frente, mas uma certa oportunidade, né, eu ouvi isso de você, que perguntaram para o Jorge Paulo Lema, né, qual era o negócio dele, lembra? Lembro, é isso. Eu vi uma entrevista uma vez que eu acho interessante. Jorge Paulo Lema é um cara que eu admiro muito. É óbvio, quem não admira? Qual empresário que não conhece, não admira a gestão da Ambev? E eu vi a entrevista dele onde perguntava para ele se o negócio dele era bebida.
falou, meu negócio não é bebida, meu negócio é gente. É. Gente que sabe mover gente que entrega resultado. Então, eu quero ter do meu lado um time que saiba e que tenha convicção, paixão por empreender, por entregar resultado. E é isso. E no fim, tudo de bom e de ruim começa e termina em gente, Francisco. Gente. Isso é lei E da aquilo que você vida. fala, né, Tanto na Lázaro? vida Por pessoal, exemplo, tanto no pessoal quanto no profissional, tudo de bom e de ruim começa e termina em gente. aquele perfil, né? Chega de sexta-feira, oba, sextou, né? Chega de segunda, né? Eu acho que é É isso interessante, aí. Lázaro, falar um pouco sobre isso, porque isso demonstra realmente, eu acho que um perfil, somente os dias atuais de hoje, né? Eu falo o seguinte, se você é apaixonado por aquilo que você faz, se você gosta realmente do seu trabalho, você vai ter sucesso, tá? É fato, lei da vida. Se você é apaixonado pelo que faz, tu vai ter sucesso. E para você, se você é também apaixonado pelo que faz, você vai amar tanto a segunda-feira quanto a sexta. As pessoas que amam muito a sexta-feira e odeiam a segunda, porque não gostam do que faz. Só que realmente a grande maioria das pessoas não gosta do que faz. A grande maioria das pessoas trabalha para sobreviver. E aí, É. meu amigo, trabalhar para sobreviver está na contramão do sucesso. Quem trabalha para sobreviver não vai ter sucesso. E você, Lázaro, você sempre aborda a seguinte questão: a vida pessoal e vida profissional, que é uma coisa só, Eu acho integrar. que assim, é muito difícil uma pessoa trabalhar até as 18, separar e depois das 18 ela ser outra pessoa. Né? Eu Lázaro, tenho convicção que para você ter sucesso, você tem que misturar sua vida pessoal com profissional, amar aquilo que você faz e ser feliz naquilo que você faz. 24 horas por dia, entendeu? Então, se você faz isso, com certeza você vai ser a melhor versão que você pode de você mesmo. Você vai entregar os melhores resultados de você mesmo. A grande competição não é você contra seu concorrente, é você consigo mesmo. Você tentar ser melhor todos os dias, com o passar dos anos, né? Porque a idade, a maturidade, ela traz um benefício importante para a gente. É melhorar nas nossas escolhas. Porque a gente sabe que cada escolha você tem uma renúncia e para cada escolha você pode ter o caminho certo, mas mesmo os caminhos de sucesso você tem renúncias. E é assim que funciona a vida. Né? Muito bom. E Lázaro, e no caso da Jequiti, né, você sempre abordou, colocar as pessoas certas por competência, né? Acho que isso é muito importante, né? É. E eu acho até, se você me permite, entrarmos também, porque nós estamos fazendo um bate-bola, né, Lázaro? Então, conforme Claro, você vai me claro. dando os ganchos, eu Vai vou puxando falando os aí, assuntos, tá? vai Então, de falando aí, repente, eu vou lá no assunto, depois eu volto. vai, Mas vai perguntando aí. mas que nem, por exemplo, na própria Geonese, que hoje você é presidente para Brasil e Argentina, né? Então, é uma empresa onde, claro, toda ela é envolvida com um ambiente muito jovem, vamos dizer. E você foi obrigado, que isso você comentou, né? A fazer a respiração em toda a diretoria, né? E aqui que você fala, então, é a competência, né, Lázaro? Acho que isso é muito É aquilo que eu falei importante. com você, o E segredo, ter, um dos times do sucesso é você ter gente certa no lugar certo. né? Entendeu? Não dá para fazer nada mais ou menos. Se a pessoa tem mais ou menos desejo, ela não tem desejo. E eu, Lázaro, tenho uma característica muito forte. Eu só trabalho com gente que tem o mesmo mindset que eu. E me desculpa, esse negócio de ficar tentando recuperar as pessoas. Ah, não, mas eu preciso recuperar, vamos dar chance. Eu só dou chance para quem quer ter chance. Para quem tem gana de vencer, para quem tem vontade de vencer, para quem acorda de manhã pensando o que eu tenho que fazer para ser um ser humano melhor, o que eu tenho que fazer para ser um profissional melhor, o que eu tenho que fazer para colocar dinheiro no meu bolso, na minha empresa. Eu só trabalho com gente que pensa assim. Se a pessoa não pensar assim, ela não vai trabalhar comigo. Então, meu amigo, quando eu chego em determinada cadeira de empresa ou nas próprias minhas, tem que ter o mesmo mindset. Se não tiver o mesmo mindset, não vai funcionar. Né? Aquele que você fala, né, Lázaro? Quem quer ter filé tem que pagar por filé, não é? É isso aí. Porque filé É, não que, pode, não é? é isso aí. Eu acho que economizar no capital intelectual é uma das principais besteiras que o empresário pode fazer. Capital intelectual é um recurso extremamente tangível e de um valor imensurável. Gente boa, apaixonada pelo que faz, que não mede esforços, é difícil de achar.
E quando acha, meu amigo, remunera bem, porque senão esse cara fica pouco tempo com você. Se você tem um profissional ganhando mal do seu lado, se esforçando, ele não é tão bom assim. Porque se ele fosse bom, ele já tinha arrumado coisa melhor. Então, a gente tem que muito valorizar o capital intelectual. Se a pessoa dá retorno para você na sua empresa, paga bem, divide riqueza, que é para nunca reclamar de pobreza. Que você fala, é, quem dificulta não divide riqueza, depois compartilha. Como que é essa frase, Lázaro? Você usou uma vez? Quem não divide riqueza vai sempre reclamar de pobreza. Isso. Simples assim. Isso mesmo. Quem não divide riqueza sempre vai reclamar de pobreza. O mercado, né, exige gente muito boa do seu lado. E gente boa, meu amigo, recebe uma remuneração acima da média. Você me desculpa, pessoas de sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas de sucesso ganham mais que as outras. É fato. Se não está ganhando, é momentaneamente. Durante um certo momento da vida, pode ser que não. Mas, numa média geral, gente de sucesso ganha mais do que as outras. E se você quer ter gente de sucesso ao seu lado, tem que pagar bem. E outra coisa, sucesso atrai sucesso. Não fica do lado de azarado, não, porque atrai azar. Viu, Lázaro? E pegando um gancho na sua fala, é que você sempre comenta, né? Por exemplo, o empresário, o número um, ele precisa ter o foco em duas, vamos dizer, em duas vertentes, duas situações muito claras. Primeiro, gente e entender a cabeça do consumidor, não é? Pegando um gancho um pouco na sua fala. É isso. Na realidade, o mercado mudou. Empresas crescem de fora para dentro, igual fogo de baixo para cima. Quem manda nas empresas não é mais o presidente, não é o dono, quem manda é o consumidor final. Você só vai conseguir ter sucesso naquilo que você faz se você entender a cabeça de quem te consome. Você tem que lançar produto para quem te consome, não para você. Você tem que prestar os melhores serviços para quem te consome. Então, isso não é de hoje, isso é antigo, mas cada vez mais essa máxima é importante. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo no atendimento ao consumidor final e no entendimento da cabeça dele. Realize os desejos dele, aqueles desejos que ele nem ainda sabe que tem. Mas tu tem que... E essa briga é nossa como empresário. Viu, Lázaro? Me permite eu fazer uma analogia, por exemplo, se nós trouxermos o case da Jequiti para o momento atual, é claro que o mercado ele é um pouco diferente, mas vamos dizer assim, mas se nós trouxermos para a realidade, você acredita que cada vez mais agora nós precisamos potencializar muito em popularizar o luxo e partir mais para o varejo? Por quê? Como você sempre diz, o celular hoje, né, é o omnichannel, ou seja, é você integrar todas as tecnologias, porque hoje, como você fala, você levanta, ao despertar, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Se você estiver no banheiro, você está com o celular, primeira coisa, já parte. Né? Então, por exemplo, se nós trouxermos então a experiência da Jequiti, um caso fantástico, né? Porque de 20 milhões para 523, só os números já demonstram, né? É inquestionável. Então, se nós trouxermos hoje, você acredita que as empresas, nesse momento de muita dificuldade, aí entrou um pouquinho na área atual, por exemplo, de vendas, né? Porque nós estamos vivendo, e eu sempre pego os ganchos nas suas falas, do Lázaro, para a gente poder, por exemplo, você observa que o título da nossa live, eu troquei a palavra crise por transição, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação de momento, questão de vendas, né? Para a gente depois entrar em alguns assuntos. Eu tenho falado muito isso, que crise é simplesmente quando você tem uma depressão econômica, aí você tem uma crise financeira, você pode ter uma crise da saúde. O que a gente está vivendo hoje foi um caso inesperado, de uma forma global, que está impactando a economia mundial de uma forma global e impactando o estilo de vida das pessoas. Então, a gente está no momento de transição. Tudo aquilo que a gente aprendeu até a data de hoje, você vai ter que modificar de alguma forma daqui para frente. As pessoas vão estar mais aficionadas por saúde, as pessoas vão estar mais medrosas com contágio, o mundo mudou.
muito rapidamente nesses últimos 4 meses. Esses 3 meses agora que a gente está entrando de quarentena, vai para o quarto daqui a pouco, né, que é de março, abril, maio, ele vai mudar a gente em várias formas, inclusive de forma digital. Nós vamos ficar muito mais digitalizado. Né? A gente está usando o meio digital de uma forma tão brutal que ele não vai voltar a ser o que ele era antes. Ele já está evoluindo para ecossistemas completamente diferentes. E quando você fala assim, como é que é o case da Jequiti hoje? Assim, cara, as pessoas falam comigo, Lázaro, dá para vem aqui e faz uma outra Jequiti, é impossível. Era tempos diferentes, economias diferentes, pessoas diferentes, produtos diferentes, o ecossistema era outro. O sistema corporativo, o mercado era outro. Então, você pode usar benchmarking, algumas estratégias que foram boas, mas tudo é diferente. Então, mas dá para fazer bem feito em todo o ecossistema. Eu falo o seguinte, daqui para frente, quem vai vencer não é o mais forte. Quem vai vencer é o que melhor se adapta. Eu sempre tive, há 20 anos, um mindset de dizer o seguinte, o darwinismo, ele funciona no meio corporativo. Existe o darwinismo corporativo. Quando você é dono da sua empresa, ou quando você está numa empresa de alguém, quem vence, às vezes, não é o melhor, não é o que sabe mais, é aquele que se adapta ao meio e que consegue gerar produtividade e fazer conquistas desse meio. Então, o darwinismo corporativo, ele pega a sua empresa tem que se adaptar ao novo mercado, tem que conseguir disputar o share of mind, o share of pocket e o share of heart do seu cliente. Antigamente era só o share of pocket. Depois nós falamos assim, não, tem que disputar o share of mind do cliente. Hoje, para mim, na minha opinião, você tem que disputar um pedaço do bolso, da cabeça e do coração. Então, meu amigo, tenha um pedacinho do share of mind, do share of pocket e do share of heart do seu cliente. Por quê? Porque se você não entender isso, se você não tiver isso bem, tu vai caminho do fracasso. E uma das coisas vamos nos tornar cada vez mais digitais, vamos nos tornar cada vez mais cuidadosos com a nossa saúde, até porque quando começa a ter pandemias com essa dimensão de corona, daqui a pouco esses vírus fazem download, daqui vem o Covid 20, 21, 22, 23, é igual gripe, entendeu? E daqui a pouco vai, e a gente tem que se preparar para isso. E o mercado tem que mudar para isso. Agora eu falo o seguinte, ninguém estava preparado, ninguém sabe o que vai acontecer, a gente acha, tá? A gente acha. Pode ser que aconteça tudo de bom, pode ser que aconteça tudo de ruim. Eu justamente trouxe esse assunto, Lázaro, porque, como você sempre fala, é impossível nós trazermos um projeto de anos atrás para a realidade de hoje, né? E normalmente o empresário, ele parte muito dessa linha, né? Se deu certo ali, eu vou copiar, né? Tentar implementar. E nós sabemos que existem inúmeras variáveis, né? Então, aí, eu não sei, se eu estiver errado, se me corrija, mas eu, por exemplo, estou participando do websérie, viu, Lázaro? Até vou participar depois da nossa live, às 19. E ontem, você falou do mindset de um empresário, de uma transportadora, onde ele queria assim, ostentar os caminhões, todos eles parados, né? Quer dizer, e você falou, não, você tem que estar com o pátio vazio, porque se o caminhão está aqui parado, é sinal que não É está o mindset de antigamente. Eu conheço né? empresário que adora, que ele vê o sucesso dele pelo número de empregados. Eu acho Então, legal, mas isso. número de empregado não quer dizer nada, mas pelo menos se ele está conseguindo pagar a folha, ele está produzindo. E eu tenho amigo que adora, por exemplo, esse amigo meu falou comigo assim, cara, a minha alegria é chegar na janela do meu escritório e ver esse pátio cheio. Quando eu Isso. vejo o pátio cheio de caminhão, eu sinto o meu sucesso. Eu falei com ele, rapaz, você tem que olhar na janela e ver o pátio vazio. Você tem que falar assim, eu tenho 300 carretas e o pátio está vazio. Aí tu está tendo sucesso, porque lugar de caminhão é na rodovia. Lugar de caminhão não é no pátio parado, não. Exato. Entendeu? Então, é a questão do mindset. O mindset da antiguidade, cara, o que você fez há 5 anos atrás, não vai dar certo hoje. O que eu fiz com a Jequiti há 10 anos atrás, esquece. Eu saí de lá em 2015, então 2020. Entendeu? Os últimos 5 anos, as coisas andaram numa velocidade muito maior do que os outros 50. Os últimos 5 anos foram muito mais velozes do que os correlatos 50 anteriores. Então, não dá mais para a gente pensar nisso. Nós temos que buscar caminhos alternativos todos os dias, entender quem te consome, entender o ambiente em que você trabalha, quais as dificuldades dele, porque o Brasil tem muitas dificuldades. O que você precisa para ter sucesso? É por aí.
E eu tenho observado também, Lázaro, uma mudança de comportamento no consumidor. Porque até então, entendo eu, né, sempre o melhor é comprar à vista. Não é? E o que nós estamos observando hoje no mercado? As pessoas cada vez mais comprando, deixando de comprar à vista, até por uma questão talvez de segurança, né? É uma mudança de comportamento, não é? Porque Existe momentos de recessão, geralmente as pessoas elas têm uma tendência em comprar a prazo, caso não tenha caixa, mas o ideal seria comprar à vista com desconto. Mas os hábitos de consumo, eles evoluem de acordo com a sociedade, de acordo com o momento que você vive. O ser humano, ele é fruto das relações com ele mesmo, das relações com o meio que ele vive, tá? E das experiências que ele vive durante a vida. Na medida que você vai evoluindo, as suas experiências vão te transformando, te mudando. E tem gente que é mais perspicaz para entender o mercado onde está trabalhando, e tem gente que não. Tem empresas que são mais eficientes no entendimento do que o consumidor quer e tem empresas que não. O Lázaro tem uma filosofia: testa. Para você saber se vai dar certo ou vai dar errado, testa. Porque conceito, todos os livros estão cheios. Todo mundo está cheio de conceito lá. Mas conceito não é barriga de ninguém. Conceito, base, educação básica, ela é boa para te formar. Mas o que vale depois é sua experiência no dia a dia, no campo, entender o que está acontecendo com o mercado, se vale a pena você fazer isso, você fazer aquilo, você entender exatamente o que seu consumidor espera de você. E isso, meu, só no dia a dia. olha, É Lázaro, isso. até me permita também uma observação. Eu lhe conheço já praticamente há 3 anos Sim. e já estou nessa área de consultoria já há alguns anos. E eu confesso a você que comecei a implementar, a seguir bastante também as suas orientações, principalmente na questão de fazer o básico bem feito. Eu acho que isso mudou, é até um testemunho da minha parte, isso mudou muito o resultado na prática das minhas consultorias, de fazer uma implementação de uma ideia simples, mas bem implementada, do que às vezes uma ideia fantástica, mas que não sai do papel. Então, quando eu comecei a entender isso, e eu tive também a oportunidade de participar, né, da inversão da Capital Upgrade, depois eu vou abrir um espaço para você também falar a respeito dos seus negócios, das suas empresas. Isso mudou muito, viu, Lázaro? Então, até um testemunho aqui ao vivo para você, viu? Básico bem feito. Uma das coisas que acontece, gente, é que as Lázaro, pessoas até querem sem ser som. estratégicas. Hã? Tá me ouvindo? Aí, Me melhorou ouvem? agora. Tá um As pouquinho pessoas baixo. querem ser As pessoas querem ser estratégicas e esquecem que se você não tem o básico, não adianta ser estratégico. Se você não tem o básico, se você não sabe implementar o básico bem feito, não adianta você ter estratégico. Não adianta, entendeu? Então, o que você precisa é fazer o básico para depois sofisticar. Só que todo mundo quer sofisticar primeiro, sem saber fazer o básico bem feito. No mundo competitivo de hoje, se você tem o básico bem feito, se você faz o que tem de ser feito 365 dias por ano, vai dar certo. Vai dar certo. Aí você quer melhorar? Sofistica. Mas antes não. Entendeu? Não tente fazer um sofisticado se você não tem o básico ainda. E por que Essa é a situação. eu justamente fiz essa introdução, Lázaro, para nós entrarmos numa realidade hoje, que é justamente a questão das metas tangíveis, né? Isso aí. Eu tenho uma fala sua muito interessante, que você fala assim, haja empoderamento, hein? É isso aí. Vamos Porque lá, força! Vamos lá, galera! Não vira, né? para você, outra coisa que é o mindset corporativo, para você ter dinheiro novo, você tem que ter fato novo. Então, se você vai colocar uma meta para a sua empresa, o que vai crescer 30%?
versus o ano anterior. O que você está fazendo para crescer 30%? O que você está trazendo de novo? Porque se você fizer as mesmas coisas do ano anterior, provavelmente tu vai vender igual ao ano anterior. O que está de novo? Tem produto novo, tem estratégia nova, tem desconto novo, tem ponto de venda novo, tem canal de distribuição novo. O que você tem de novo para você fazer com que o seu mesmo consumidor consuma mais ou para fazer com que o seu atingir novos consumidores? Você está fazendo o quê? Para vender mais para os mesmos ou ir para vender para os novos? Porque o ideal é isso, né? O ideal é que todo ano a empresa consiga vender mais para as mesmas pessoas e consiga ter clientes novos. Mas você não consegue fazer isso se você não tiver um fato novo, um planejamento novo, uma estratégia nova. Se você faz as mesmas coisas, você chega no mesmo resultado. Se você caminha na mesma estrada, você vai chegar no mesmo lugar, meu amigo. Sempre. A não ser que você esteja disposto a caminhar a cada dia 1 quilômetro a mais. Senão, você vai parar no mesmo lugar. É isso. Simples assim. Isso é básico. Bem feito. E essa questão das metas tangíveis, né, Lázaro? Normalmente existem aí os efeitos colaterais, né? Por exemplo, se um financeiro ele faz uma projeção aí de entrada e não pode ser atingida, enfim, isso acarreta desmotivação na equipe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que é importante para o pessoal que está nos acompanhando. Costumo falar que quando você erra sua meta de venda, você tem alguns efeitos colaterais, como tudo na vida. Toda decisão que você toma tem efeito colateral. Nada na vida, até remédio tem efeito colateral. Então, quando você erra no seu planejamento de venda, você pode, questão número 1, desmotivar a força de venda. Porque ninguém bate sua meta e aí você desmotiva. Questão número 2, você pode aumentar o seu volume de estoque. Se você botou uma meta muito alta, não bateu, você aumenta o volume de estoque. Se você aumentar o volume de estoque, você pode aumentar a sua perda, ou por validade, ou por alguma outra coisa. Se você coloca uma meta muito baixa, você vai comprar menos, porque a gente compra geralmente com antecedência, baseado numa meta. Então vai faltar produto para atender o mercado. A sua força de venda vai ganhar uma comissão alta e você não vai chegar no seu objetivo. Então, existem efeitos colaterais para tudo nessa vida. E o efeito colateral para uma meta mal colocada, dependendo da posição, se você errar para mais ou para menos, ele vai afetar ou o seu estoque vai ficar alto demais ou vai faltar produto. Isso automaticamente afeta seu fluxo de caixa, porque talvez você teve de comprar demais. E do outro lado também, afeta como? Você vendeu de menos, faltou, você deixou de ter caixa. Então, uma gestão eficiente, ela começa com uma boa projeção de vendas. O passo número 1 de uma gestão eficiente é ter uma boa projeção de vendas. E aí, Lázaro, nós poderíamos entrar, por exemplo, num assunto da questão do custo, né, do preço do produto, né, que é muito importante você inserir também, né, por exemplo, as tratativas bancárias, enfim, para poder fazer a composição do produto, né, e o que nós observamos hoje, nesse momento, vamos dizer assim, é que, claro, as vendas, as empresas estão tendo que se reinventar, né? Há necessidade de se migrar para o digital, um caminho sem volta, né? A mudança do consumidor, enfim. Então, eu acredito que muitas empresas irão sobreviver e outras vão ter que repensar todo o seu modelo. Né? E nós observamos lá, exatamente, eu falei do básico bem feito, porque normalmente é isso que falta para as empresas. Esse básico, até formar um custo de um produto, né? Que é exatamente que nós estamos trabalhando sobre os lucros escondidos, né? Que é o tema até da websérie que vai ser após a nossa live. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre lucros escondidos, Lázaro. É que assim, gente, quando você, às vezes, o moedor de carne, a miopia empresarial, ela não te deixa ver as oportunidades na sua empresa e na sua vida. Tá? Às vezes você está num relacionamento, num casamento, na vida pessoal, que você acha que ele é o máximo. Só que você está até fazendo mal aquilo, a felicidade não está plena e você vai empurrando e de repente a vida passa e você ficou ali anos tendo aquela relação mais ou menos. A mesma coisa acontece com as empresas. Você
fica vendo todo dia a mesma coisa e passa desapercebido. Você falou de formação de preço. Uma vez, eu fui tocar uma empresa como presidente, que era a Hidrogen, e que quando lançaram a Hidrogen, lançaram ela para competir com a Johnson Johnson linha infantil. Só que a embalagem da Hidrogen, ela era mais cara, mais bonita, a formulação do shampoo lá dentro era melhor, mais composta, mais robusta do que a Johnson Johnson. Não tem milagre. E o preço é igual. Como é que eu vendo um produto com embalagem mais cara, com composição melhor no mesmo preço? O que tinha? Margens baixíssimas. A empresa, para começar a dar lucro, ela ia ter que faturar uns 500 milhões de reais. Então, meu amigo, o que a gente tinha que fazer? Entendeu? Eu tinha que pegar essa empresa e tentar reposicionar preço. Quando você tenta reposicionar preço, ele tinha que ser 40% mais caro do que ele era. O consumidor não aceita. O consumidor não aceita. Então, chegou uma hora que eu falei, vamos vender essa empresa. E fizemos a venda dessa empresa. Quem comprou essa empresa na época foi a Hipermarcas. Tivemos de vender a empresa, porque não tinha condição de você subir preço suficiente para aquela empresa dar lucro. Porque a formação de preço lá atrás foi feita errada. Porque em vez dela fazer uma formação de preço, ela olha o mercado, só que ela pega os componentes internos e vê se vai funcionar ou não. Não, olhou o mercado, fez pulso lá. Só que o produto não tinha margem. Então é isso. Quando você fala de lucros escondidos, você tem uma série de coisas que você tem que ir olhando todos os dias dentro da sua companhia, criar uma rotina de produtividade, rotina produtiva, aonde, custe o que custar, você tem que melhorar ano a ano a sua rentabilidade. Dá para fazer? Dá. Tu vai ter que mandar muita gente embora, porque as pessoas não se adaptam. Tu vai ter que arrumar briga com o fornecedor seu, porque a maioria acha que quando ele começa a fornecer para você, ele virou seu amigo, aí ele pode subir preço. Eu, Lázaro, faço cotação de preço a cada 6 meses. No mínimo, uma vez por ano. E fornecedor bom, aquele que me vende com melhor qualidade, menor preço e maior prazo. Maior prazo para pagar, menor preço e melhor qualidade. E esse é o cara que me vende bem. É isso. E aí você acredita, Lázaro, então, que quando você falou das rotinas produtivas, né? Acho que até na vida pessoal, né? Vida pessoal, Total. vida profissional, você levantar de manhã já saber o que você vai fazer durante o dia, né? Chegar ao final do dia, né? Realmente Fazer uma cumprindo. análise se deu Oi? certo ou se deu errado aquilo tudo que você planejou. É isso, cara. Não é? Exato. E tomar decisão, né, Lázaro? Porque o pior é não tomar decisão, né? Nunca. Em momentos Não de é? transição como nós estamos vivendo, o ser humano tem 3 características: luta, fuga ou estagnação. O pior deles é a estagnação. É. O pior de todos é você se estagnar. É você ficar parado, esperando para ver o que eu vou fazer. Eu escuto de empresário, o momento agora não é de fazer nada. O momento é de aguardar. Rapaz, o momento de aguardar é nunca na sua vida. Ou cria uma estratégia para seguir por um caminho ou por outro. Ficar parado na beira da estrada não é para ninguém. Não, estamos num momento de de reflexão, de parar para pensar. Tá bom, fica aí parado pensando enquanto o seu concorrente toma seu lugar no mercado. Porque são os fatores que nós podemos controlar, por exemplo, da porta para dentro, né, Lázaro? Agora, da porta para fora, né? Porque é economia, é situação, quer dizer, sempre há uma desculpa, né? E é isso, ó. 80% dos fatores críticos de sucesso são controláveis. Você controla. 20% não. 20% é agora. Corona não controla. Economia não controla. Dessa vez agora estamos num susto mais forte, né, gente? Nós vamos ter uma depressão econômica aí maior do que a Segunda Guerra Mundial. Aguardem. Mas nós vamos sair dessa. Gente inteligente sai. Mas que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vamos ter que encarar uma pedreira aí. E a gente esquece que depressão econômica séria mata mais do que Covid. Através de quê? Violência urbana, fome, desemprego, uma série de coisas que a gente peraí um pouquinho, só entrou um barulho aqui, só um aqui, peraí. Ok. Uma série de só sair do lugar aqui, peraí. Isso. Uma série de coisas que as pessoas não computam.
saúde realmente é um caso extremamente importante. É muito importante a saúde. Mas nós temos outros fatores aí que também vão afetar a saúde das pessoas. Então, é uma coisa que me preocupa muito para esse futuro próximo. Bom, Eu não eu sou vou homem seguir assim, depois. oi, Lázaro. Eu estou num momento de preocupação, mas ao mesmo tempo eu estou entrando em 2 outros negócios novos. Entendeu? Estou entrando num negócio de sociedade com... Estou entrando em sociedade numa empresa que chama Diamantes Lingerie do Nordeste, que tem quase 3.000 funcionários. Eu vi ela entrando aqui, a Dé Venâncio, a diretora de operações lá. Estou entrando em sociedade com ela e com o grupo Caras de Comunicação, criando uma terceira empresa. Já é uma startup que nasce aí com uns 200 funcionários, entendeu? No momento de crise desse. Tem outro negócio, fechando aí, já assinando, criação de uma nova empresa também, com uma empresa já existente lá fora nos Estados Unidos, vindo para cá, a gente já nasce grande. Mas é o risco da vida. Você fala, Lázaro, é o momento? Rapaz, nunca vai ter momento certo. O negócio é a gente ter um pouquinho de coragem, sofrer um pouco, não se preocupar em branquear o cabelo e fim de papo, entendeu? E tocar a vida. Ah, tem momento certo para empreender? Não. Não tem momento certo para você viver, velho. Para você nascer, para você morrer. Não tem momento certo. Por que para empreender vai ter? Ah, não, para montar um novo negócio tem um momento certo da economia tá boa. Rapaz, se não tem hora para morrer, vai ter momento certo para a economia boa. Entendeu? Lázaro, vou Então até é sugerir isso. aqui para os nossos amigos que quiserem fazer perguntas. Em paralelo, eu vou assim, eu sei também que você tem um tempo, porque às 19 horas nós temos Verdade. Eu tenho aqui né? mais uns... Eu vou estar junto, viu, Lázaro? Eu vou estar lá também, viu? Eu me inscrevi, estaremos juntos. Agora, Lázaro, eu queria então abrir um espaço para você falar a respeito também das suas empresas. Você pode observar aqui atrás, ó, olha lá, Capital Upgrade, minha foto ali, que eu sou embaixador da Capital Upgrade também, que é uma das empresas do Lázaro, tem uma foto ali com ele. Então, Lázaro, queria que você falasse um pouquinho sobre os seus assim, negócios, a Capital Upgrade, Optimize, a agência a Boa Mais, até para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você. A Capital Upgrade é uma empresa de gestão, recursos financeiros. A gente pega empresas, melhora a gestão, busca comprador, ajuda a buscar dinheiro, fazer investimento nos negócios. É uma alegria que eu tive na vida. Essa empresa é jovem, vai completar 3 anos ainda, mas ela tem um futuro próximo. A Optimize é uma empresa de consultoria minha, muito antiga, mas que eu trabalho com gente extremamente sênior e que a gente também tem conseguido fazer bastante coisa, a gente conseguiu mobilizar muita empresa. E a Boa Mais é uma empresa que empresaria artistas, né? A gente tem no portfólio lá Sandra de Sá, Adriane Galisteu, Lívia Andrade, uma série de outros artistas lá. Nem sei todos, porque eu não piso lá faz 1 ano. Eu só sou investidor, entendeu? O meu tempo é limítrofe. E uma das coisas que eu acho é tudo que você faz com extrema dedicação e você tem gente séria, sociedade, pessoas sérias do seu lado, vai dar certo. Estou muito confiante nesses 2 novos negócios que a gente vai começar agora, que se Deus quiser, daqui uns 4 meses já está tudo de pé rodando. E também, né? Sou presidente da Junesc no Brasil e para a Argentina. Então a agenda é extremamente turbulenta. Não é fácil. E ainda treina, né, Lázaro? E ainda tem que cuidar da saúde 5 horas da manhã. Treinar, né? Tem que treinar. É isso aí, eu levanto 5 horas da manhã para treinar todo dia. Existe uma coisa que é assim, eu acabei de ver o cara falando assim, Lázaro, qual segmento deve aquecer neste momento? Amigo? Exatamente, isso que é o Ricardo perguntando. Tudo que for, é o Ricardo, tudo que for digital, e-commerce, tudo que for relacionado a cuidados pessoais, bem-estar, é uma tendência extremamente importante. Uma tendência extremamente importante de crescimento. Tá? Então, investimentos em infraestrutura, essas coisas, vai sofrer um pouco mais. Mas tudo que for relativo a cuidar da saúde, ao digital, e-commerce, se você pegar, acho que foi o Bloomberg, tem um site aí que eu olhei esses dias, no mundo, quais são os canais de distribuições que mais crescem, entre eles é o e-commerce, e qual é a perspectiva de futuro, que as empresas que usam plataforma tecnológica para venda, para entrar dentro da casa do consultor, cada vez mais vai ser mais acessada. Porque as pessoas habituaram um pouco mais a consumir via internet e esse hábito vai ser estimulado cada vez mais, até porque
podemos ter mais problemas como nós estamos tendo agora. Então, Lázaro, cada vez mais omnichannel, né? Talvez, não Cada sei vez se mais todos os colegas omnichannel. que estão nos acompanhando entendem esse conceito. Você poderia, por gentileza, Lázaro, dar uma forma prática, né? Falar o quê? Sobre o omnichannel? Exatamente. Acho que não sei Gente, se porque todos assim, antigamente, entendem. quando você ia montar uma empresa, você escolhia um canal de distribuição, né? Eu quero ser varejo, eu quero ter loja própria, quero ter franquia, quero ser venda direta, quero ser e-commerce. A recomendação hoje, escolha um ou dois canais de distribuição, começa e vai aumentando canais de distribuição para daqui a pouco você não ser só multicanal, mas você ser omnichannel. Você atender gente diferente com canais diferentes, na hora que o consumidor quiser, quando ele quiser e na forma que ele quiser. Esse Exato. é o segredo de quem quer vender produto daqui para frente. Não basta só ter um bom produto e distribuir no único canal de distribuição. Você tem que estar aonde o consumidor está. Ou seja, então, essa é uma tendência, né, Lázaro? Até uma sugestão para que as empresas invistam bastante, né? Que, pelo que eu até gravei um vídeo recentemente dizendo que é importante que o consumidor final ele não veja a diferença entre a loja física e a loja online. Eu acho que esse. E o Otokar escreveu aqui, Lázaro, enquanto a serviço, a mesma forma. Exato. Os canais de distribuição de serviço, você tem que ter o mesmo cuidado de quando você vende produto. Tá? Eu acho que é assim, olha, você tem cada vez mais ter melhores serviços que só você faz para poder cobrar mais, ou se você tem serviços prontos, commodity, você tem que cobrar menos, mas você tem que atender também, chegar na casa do seu cliente, dentro da empresa, da melhor maneira possível. E para quem presta serviço, principalmente para a empresa, tem que entender que atrás do CNPJ tem um CPF. Então, a estratégia de comunicação sempre é para o consumidor final. Seja ele CNPJ ou CPF, é a mesma coisa. Mesma forma de comunicar. Óbvio, muda a forma de se relacionar. Mas o objetivo principal, quem toma decisão, CNPJ toma decisão sozinho, não, pai. Quem toma decisão é quem está lá sentado na cadeira, seja ele o comprador, seja ele o diretor, seja ele o dono. Não é isso? Farias aqui, posso fazer uma pergunta? Sim, Farias. Aproveita a oportunidade, você está aí junto com um dos maiores executivos brasileiros. Viu, Lázaro? Eu sei que você tem aí um tempo, né? Nós temos aí mais de 5 minutos. Então, eu gostaria de deixar você à vontade para deixar também uma mensagem, né? Aí para sempre. Até uma pergunta do Farias. Quando vai. Obrigado. Não, o Farias. Quando vai sair esse meu parceiro assim? Viu, Lázaro? Então, na realidade, eu acho que nós precisaríamos ter até mais, um estudo maior, eu vou convidar, né, para outras oportunidades. Tem várias perguntas estão aqui surgindo agora, né? Aí o Farias mandando um abraço. Viu, Lázaro? Então, nesses 5 minutos finais, eu vou lhe convidar futuramente para nós retornarmos, porque nós temos vários assuntos. É sempre um prazer imenso poder ouvir você com toda a sua bagagem e experiência. E qual seria, Lázaro, uma mensagem, né? Uma orientação para esse momento, para as empresas, com todo o seu know-how, essa experiência? Eu sei que é difícil nós prevermos o que irá acontecer, eu acho que ninguém sabe, né? Mas uma tendência, o que você acha? Quer dizer, claro, investir no digital, fazer o básico bem feito. Umas coisas que eu queria deixar claro. Espera aí, gente, deixa eu fechar uma porta aqui, que uma outra live está começando e o som está lá. Espera aí. Pronto. Vida ao vivo é assim. Mas é legal, isso significa que é um dinamismo, né? Outra coisa, gente, o que eu posso falar é: o mundo está mudando, os comportamentos vão mudar após o Covid. Estejam antenados naquilo que está acontecendo no mercado, tá? Uma outra coisa, nós vamos ter que trabalhar com bolsos mais apertados, as pessoas, o número de desempregados extremamente grande.
Então, alguns setores vão sofrer muito, tá? Muito. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Ô, No Lázaro. futuro próximo agora. Segundo passo, outra coisa, gente. Assim, o rapaz escreveu aí, Lázaro, eu tenho uma startup, o que eu faço para Isso. atrair investidor? Cara, produza, gere recurso. Ninguém aposta no seu sonho. Ninguém vai botar dinheiro em papel. Tá? Nem se o papel for meu. Se eu montar um PowerPoint e falar assim, eu tenho uma ideia, tá? E eu tenho uma ideia aqui e eu vou vender essa ideia. Ninguém compra minha ideia, ninguém compra meu sonho. As pessoas compram resultado. Turma, eu vou ter que entrar para uma outra live agora, que é para o outro time que está lá. Queria agradecer muito, Francisco, queria agradecer a Câmara do Comércio aí, por esse momento com vocês. Depois a gente volta e fala com mais carinho aí com vocês. É um prazer enorme sempre Lázaro, falar para a gente. nós te agradecemos. E olha quem está mandando um alô para nós dos Estados Unidos, o Bruno. Lembra, É isso Bruno? aí. Olha lá, mandando um alô. Olha Abraço, lá, Brunão. Lázaro Monstro. Abraço, Bruno. Bruno, valeu, obrigado, viu? Gratidão. Obrigado, Até daqui obrigado, a gente. pouco. Valeu, obrigado.